Então, olá pessoal, eu voltei aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como foi para mim ser oficial temporário do Exército Brasileiro. Eu vou contar para vocês a minha vivência. Ela não é regra. Eu vou dar a minha opinião, o que eu acho sobre isso, sobre ter sido oficial temporário. Se vale a pena ou não, eu vou contar os prós e contras baseados na minha vivência, o que eu acho. Como eu falei lá no vídeo anterior, assim que eu terminei a faculdade, eu entrei para a residência de enfermagem. Fiz a prova para residência e me tornei residente de uma universidade federal, a mesma que eu tinha terminado a faculdade. E o meu hospital de escolha foi o Hospital do Exército, o Hospital Central do Exército. E quando eu cheguei lá, eu cheguei como residente civil. Quando eu terminei a residência no último ano, abriu o edital para oficial temporário do Exército. E como eu já estava lá, eu procurei saber como fazia para entrar e me tornei oficial temporário do Exército. O que é ser um oficial temporário do Exército? Bom, o Exército, ele capta profissionais que são de interesse do Exército. E enfermagem é uma área que o Exército sempre está precisando, né? Porque são vários hospitais, inclusive o Hospital Central do Exército, que requer bastante profissionais por ser um hospital central, um hospital grande, né? Como eu sou do Rio de Janeiro, eu atuei no Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Então, geralmente, essa seleção, ela é feita no segundo semestre, né? Você entra no site do Exército Brasileiro e eles divulgam a abertura desse edital. As etapas são a inscrição pelo site, né? E você acompanha, você faz essa inscrição e lá no edital vai te dizer quais são todas as etapas, quais são as vagas, quais são os requisitos. E logo depois depois que você fizer a inscrição, você é convocado para entregar o seu currículo, né? Vai fazer uma avaliação curricular. Então, quando você entra no site, você tem ali tudo o que é exigido, né? O que vai te pontuar. E você vai vendo o que você tem no seu currículo, quais são as pontuações que você vai fazendo, né? Então, depois que você passa por essa avaliação curricular, você passa pela inspeção de saúde. É onde vai ver se você está bem de saúde, faz exames de saúde, exames de sangue. E depois dessa etapa, você vai para o exame de aptidão física. Então, as pessoas costumam ter muito medo do exame de aptidão física. Então, por ser uma área técnica, né? Porque como enfermeiro, você vai ser de uma área técnica, você não vai ser de tropa. Então, esse treinamento, esse exame de aptidão física, ele é um pouco mais tranquilo. Por exemplo, eu lembro que eu fiz uma corrida de 1.200 metros, né? Porque essa é a menção para feminina. Você tem que correr 1.200 metros. Se eu não me engano, 52 abdominais. Não foge muito desse número. Coisa que dá para você se preparar, né? Quando você vê a sua pontuação, né? Como o seu currículo está, você já vai se preparando para a aptidão física, para o teste de aptidão física, que é o que você vai ter que fazer para entrar para oficial temporário. Não tem como fugir disso. Primeiro é a avaliação curricular, depois o exame de saúde e depois o teste de aptidão física. Passou nessas fases, você vai ser convocado para... Aí você começa um treinamento militar. Você vai passar por um treinamento militar de 6 meses e depois você vai para o hospital que você for designado pelo CPOR. Então, quando você chega no hospital, você vai atuar como oficial temporário. E já no hospital tem os oficiais de carreira. Os oficiais de carreira, diferente do oficial temporário, por exemplo, o oficial temporário, ele renova o seu contrato a cada ano, né? Então tem requisitos para que você renove pelos 8 anos, que você fica no máximo 8 anos. Então você tem algumas provas que você faz durante os anos, né? Além de você já atuar tecnicamente como enfermeiro, você vai atuar fardado. A farda não tem distinção entre o oficial temporário e o oficial do exército, de carreira, né? O que diferencia é o posto que você tem. Se eu sou primeiro tenente, eu tenho aqui as minhas graduações. Se eu sou segundo, eu tenho outras. Se eu sou capitão, depois major, depois tenente-coronel, que é até onde o enfermeiro vai, né? Eu não sei se hoje já vai até coronel, mas na minha época só ia até tenente-coronel. Mas a farda é igual, né? O que que vai diferenciar? Eu entrei como oficial temporário. Então, quando der os 8 anos, eu vou sair do exército. Eu não faço mais parte da carreira militar. Eu passo a ser um oficial da reserva não remunerada.
tá? Diferente do oficial de carreira, que deu os 8 anos, ele vai continuar a carreira, ele vai a primeiro-tenente, ele vai a capitão, ele vai a major, a tenente-coronel e vai se aposentar como oficial de carreira, oficial remunerado, com a aposentadoria dele normal, tá? Então agora eu vou dar a minha opinião se vale a pena ou não. Claro, como eu falei no início, isso não é regra, ela é a minha opinião. Quando eu entrei para o Exército, a faixa salarial de fora, né, do enfermeiro que estava fora do Exército, era em média de R$3.000. E no Exército, eu já entrei com uma renda de uns R$5.000. Hoje deve estar por volta de R$8.000. Eu não sei muito bem, eu não me atentei nessa faixa salarial hoje, né? Mas na época, quando eu entrei, era nessa faixa. Por que eu falo isso? Porque um dos pontos mais atrativos para quem é o oficial temporário é a faixa salarial do enfermeiro civil, né? O enfermeiro civil, ele tem um salário um pouco mais baixo, dependendo da área que você vá atuar, né? Se você é um enfermeiro do estado, do município, você não vai ganhar igual um oficial temporário do Exército e muito menos igual ao de carreira, né? Mas vamos lá aos pontos positivos, na minha opinião. Então esse é o primeiro ponto positivo. Você vai ter um salário diferenciado. Você vai ser militar. Então você tem todas as prerrogativas militares. Eu ouvi algumas vezes, né, enquanto eu era oficial, que o militar, ele é militar até dormindo. Então você tem sim muita cobrança com relação à sua conduta civil e à sua conduta militar. Então isso para mim era muito bom, porque eu acho que as pessoas têm que ter regra de boa convivência e o militar ele é obrigado a isso. Então você vai fazer provas físicas regularmente, você tem que se manter dentro do peso, porque você vai passar por essas etapas. Eu tinha que fazer teste de tiro, prova de tiro. Então, a gente teve que aprender a montar e desmontar a pistola, a fazer prova de tiro com um alvo parado. Então, imagina, eu sou enfermeira, mas ali eu era enfermeira militar. Então, você tem que ter acesso a essas coisas que no meio civil você não tem. Então você atua como militar, você tem essas prerrogativas militares. E quando você está no hospital, você trabalha fardada. Então eu trabalhava com uma farda branca, então eu comecei atuando na clínica médica, era coordenadora de uma clínica médica com 20 pacientes, supervisionava 11 sargentos técnicos de enfermagem. Depois eu passei para a clínica cirúrgica e fiquei até terminar os meus 8 anos como oficial temporário do Exército. Então, eu não tenho palavras para agradecer o tempo que eu estive ali. Para mim foi de grande crescimento pessoal e profissional, ali eu aprendi muito. Ali eu costumo dizer que eu chorei e sorri bastante. Mas o ponto principal positivo é o fator salarial. Esse é o mais atrativo. Porque o estar fardado, você ser militar, você fazer prova de tiro, isso tudo é muito bonito na teoria. Depois você vai vendo que isso também é bastante cansativo. Mas eu faria de novo, né? Mas o ponto primordial é o salarial, que é diferente do meio civil. Depende muito do meio civil, né? Eu hoje ganho o equivalente ao que eu ganhava, mas com menos peso de trabalho. E o ponto principal negativo é que você é temporário. Você vai estar desempregado em 8 anos. E o tempo que você fica lá, você não tem como se preparar para um bom concurso. Então foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 8 anos. Quando eu saí, eu comecei o que eu vou fazer agora? Você tem um patamar salarial que você já está acostumado, que os seus filhos já estão acostumados, e aí você vai cair lá para o outro nível? E foi assim que aconteceu comigo. Fiz concurso para o estado, depois fiz para o município e fui fazendo concursos, até chegar hoje num concurso federal e poder falar que agora está tranquilo para mim. Mas eu tive que começar tudo de novo. Então, o ponto principal negativo é esse. Então, eu sugiro, se você quer ser militar, senta, estuda e faça o militar de carreira. Aí sim, é um ótimo concurso. Para enfermeiro, abre vagas. É um concurso, eu acho que todo ano abre,
Mas ele tem idade, tem limite de idade. Então, entra no edital, eu posso ver aqui qual é o site, deixar aqui embaixo, se vocês quiserem, nas descrições, qual é o site que você vai procurar. E sugiro que faça assim, o militar de carreira é um ótimo concurso. É um ótimo concurso, isso eu não tenho dúvidas. Já o temporário é um bom concurso, dependendo do ponto de vista. Se você está jovem, tem 8 anos para se dedicar àquilo, sabendo que logo depois vai estar desempregado e vai ter que começar tudo de novo, ótimo, né? Então, assim, no meu ponto de vista, eu não faria de novo, eu faria diferente. Eu faria o oficial de carreira. Sentava, me preparava, estudava, porque a prova não é fácil, mas ela não é impossível. Como eu já falei, nada é impossível. O que me dificultou foi porque eu já não tinha mais idade, né? Quando eu saí aos 8 anos, eu já não tinha mais idade para tentar o de carreira. Mas para quem tem idade, quer ser militar, é lindo, é bom, é prazeroso, realmente você trabalha muito, mas se você sabe que você vai seguir carreira naquilo ali, é ótimo. Porque você está ganhando bem, você está trabalhando bastante, mas você tem condições de subsistência. E além do mais, você vai seguir carreira. Agora, o temporário, eu não sei se eu faria de novo. Aliás, eu faria sim. Eu não me arrependo nada do que eu fiz. Até porque eu depois me superei e hoje eu posso dizer que estou tão bem quanto naquela época. Mas, se quem quer ser militar, faça o de carreira, tá? Bom, se tiver alguma dúvida aí, é claro que eu não tenho script, então eu vou falando vou falando cronologicamente. Então tem coisas que passam, não dá pra você lembrar tudo, né? Mas se surgiu alguma dúvida, pode perguntar, que eu faço um outro vídeo ou que eu ponho nos comentários, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer coisa que queiram saber, pode perguntar, tá? Muito obrigada e estou à disposição.